Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui da Seara de Jesus. Esse momento na segunda-feira que nós paramos para juntos refletirmos sobre algum assunto e recarregar aí as nossas energias para iniciar mais uma semana. Então, a todos aqueles que quiserem, eu convido a fecharem os olhos e vamos juntos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de reflexão, de aprendizado aqui juntos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e nós estamos utilizando um livro para as nossas reflexões semanais aqui, né, que é o livro Urgência, de Chico Xavier, que traz mensagens aí de Emmanuel. E a reflexão, o capítulo desta semana é o Nossa Outra Face. E traz uma reflexão mesmo sobre a outra face que nós temos. Nós temos uma face que é aquela face dos nossos dias bons, aquela face que nós temos orgulho de mostrar, e aquela face que geralmente é o que nós queremos mostrar para o mundo, que nós queremos que seja a nossa imagem para o mundo. Então são as nossas alegrias, os nossos dias bons, toda a nossa fortaleza, tudo aquilo que a gente faz que realmente nós temos orgulho. Mas nós sabemos que nós também temos uma outra face, e essa face é aquela que nós muitas vezes queremos esconder, que nós não temos tanto orgulho assim, que são os nossos dias de fraqueza, os nossos dias de tristeza, são todos aqueles ímpetos de raiva, né? Ou todos aqueles momentos em que nós temos desgostos pelos nossos irmãos e que nós perdemos a paciência e que nós julgamos, e aqueles momentos em que geralmente nós estamos vulneráveis e nós deixamos transparecer isso, e aí os nossos colegas, os nossos familiares acabam vendo essa outra face nossa. Né? E geralmente aqueles que estão mais próximos de nós, que convivem conosco todos os dias, que compartilham dos nossos momentos mais íntimos, acabam tendo contato com essa outra face e acaba tendo essa nossa imagem, que é a nossa imagem ainda verdadeira, que é a nossa imagem que, na verdade, nós temos que trabalhar para transformar na imagem da outra face. O grande propósito é que nós sejamos a mesma pessoa em todos os ambientes, para todos aqueles que estejam nos observando e em todos os momentos da nossa vida. Mesmo que sejam os momentos tristes, que a nossa imagem seja a imagem principalmente da bondade, né? Principalmente da imagem alinhada com a imagem do Cristo, e uma imagem de uma pessoa sábia, uma pessoa equilibrada. Essa deveria ser a nossa única face, né? Não estou dizendo que todos os nossos momentos vão ser bons, até porque nós estamos aí num momento de transição muito, muito importante na nossa vida, mas a nossa imagem, ela deveria ser uma imagem que, em qualquer momento que a gente refletisse ou a gente tivesse uma lembrança, fosse uma imagem aí da qual nós nos orgulhássemos. E aí traz essa reflexão de que essa nossa segunda face, ela existe, e fala um pouco sobre isso aí no capítulo. Né? Então, como se nós tivéssemos máscaras e que, dependendo do dia, essas máscaras elas fossem alteradas, mas fala muito também de como os nossos amigos espirituais, e aí nós já podemos aqui ressaltar até mesmo o nosso anjo guardião, o nosso amigo mais próximo que nos acompanha aí ao longo da nossa reencarnação, e como esses amigos acabam torcendo muitas vezes para o nosso sucesso, né? E o nosso sucesso, ele é composto aí de momentos que são muito orquestrados pela inteligência superior, que é a inteligência de Deus. Todos esses momentos são orquestrados para que nós tenhamos oportunidades durante a nossa vida de realmente fazer esse burilamento, essa reforma íntima.
E na imagem, é a imagem do homem que ele mesmo ali começa a trabalhar em si, começa ali a deixar essa pedra, uma pedra bruta, com detalhes mais refinados, realmente tirando tudo aquilo que não cabe mais e deixando uma imagem mais bonita, mais detalhada, mais purificada. E demonstra muito, representa muito o nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia ele é dolorido, como é dolorido a gente se bater ali, tirar realmente aquilo que não cabe mais nessa nossa imagem para que essa nossa imagem seja melhorada. Então, existe aí uma pauta de sofrimento pelo qual nós passamos, para que realmente a gente consiga se transformar aí em um ser humano melhor. E aí no capítulo fala muito sobre a ajuda desses irmãos espirituais e toda essa orquestra que é a nossa vida. E essa orquestra faz com que a nossa rotina mesmo sejam as nossas oportunidades de melhora interior. E fala sobre as nossas obrigações domésticas, fala sobre os nossos deveres, tanto os públicos como os sociais, fala sobre as nossas responsabilidades em relação à profissão que nós estamos, à profissão que nós escolhemos, falam sobre os preceitos de relacionamento e, sobretudo, sobre os compromissos de caráter religioso. Então, quando nós estamos numa vida em sociedade, quando nós nos dispomos a ter um relacionamento com alguém, e principalmente quando nós começamos a seguir uma instituição religiosa, existem regras ali a serem seguidas. Existem as boas condutas, existe aquilo que é socialmente aceito e aquilo que não é socialmente aceito. E todas essas rotinas, muitas vezes nós temos dificuldade de nos encaixar nessas regras. Essas regras, num primeiro momento, elas são meio que como freios para que a gente não erre, né? Então, o ser humano ele começa muito assim, não, eu não faço tal coisa, talvez não porque eu não quisesse fazer, mas porque a sociedade me dá certas regras de conduta. Eu não posso sair na rua xingando as pessoas, eu não posso bater nas pessoas, eu não posso aí ter várias pessoas, enquanto eu sou casado, ter relacionamento com várias pessoas, e para alguns seres humanos, isso num primeiro momento é muito difícil, mas essas regras vão nos conduzindo a ter respeito ao próximo, a ter respeito aos sentimentos do próximo, a também ter respeito aos nossos próprios sentimentos e a sermos pessoas de moral mais elevada. A mesma coisa quando nós estamos numa religião que nos orienta a talvez não xingar, a talvez não utilizar drogas, uma religião que muitas vezes fala que pelo menos uma vez na semana nós temos que estar lá, né? E não é porque Deus quer que nós estejamos obrigatoriamente todos os sábados, ou todos os domingos, ou todas as quartas-feiras, ou qualquer que seja o dia, mas é para que nós começamos a ter disciplina na nossa vida, né? Para que a gente não fique só nas coisas fúteis, mas que a gente, pelo menos uma vez na semana, se dedique ao nosso íntimo, aquilo que realmente é importante, e que nós ali paremos de pensar só nos bens materiais e comecemos a dar atenção aos bens espirituais. Então, todas essas regras de sociedade, de instituições, num primeiro momento, o grande objetivo é que a gente tenha disciplina mesmo. E com o tempo nós vamos entendendo o valor dessas coisas, nós vamos dando valor para essas coisas e nós vamos fazendo de forma natural. Porque isso é o que começa a preencher a nossa alma, preencher o nosso vazio. É isso que acaba nos trazendo alegria, acaba nos trazendo felicidade. E quando nós vemos, nós estamos pensando em Deus, pensando em Jesus, praticando tudo aquilo que nos é ensinado numa religião de forma natural, por mais dias da nossa semana, independente da religião que nós estivermos, talvez até fora da religião, né? Porque nós também já sabemos que o importante é a prática e não a teoria.
E quando nós percebemos, nós estamos ali nos dedicando aos nossos relacionamentos, aos nossos familiares, porque é o que nós queremos estar. Nós queremos estar muitas vezes dentro da nossa casa com aqueles que nos são caros e deixando muitas coisas lá do lado de fora, né? E aí significam então essas tarefas de acrisolamento interior, compelindo-nos à sociabilidade e à gentileza na superfície de nossas manifestações. E é realmente essa nossa vida traz muitas confusões mentais, nós somos colocados à prova, muitas dos nossos defeitos eles vêm à tona nessa nossa rotina e é natural o ser humano sentir esgotamento, exaustão, estresse, cansaço, crises, pressão, frustrações, tristezas e todos esses sentimentos diversos que são muito presentes no ser humano. E quando nós refletirmos um pouco sobre isso, tem um livro do Divaldo que traz aí mensagens de Joana de Ângeles que fala sobre o homem integral, que é o homem íntegro, o homem bom, o homem responsável perante a sociedade e muito responsável perante os seus sentimentos. Aquele homem que entende os seus medos, as suas fobias, que sabe lidar com as suas fraquezas e transformar tudo isso em oportunidades. E um dos capítulos traz um pouco sobre como lidar com a nossa vida, sobre como lidar com os nossos sofrimentos, e começa falando que a coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Então, para Aurila, para ter essa coragem, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial da sua vida. Então, a nossa meta deve ser sermos felizes, e para continuar perseguindo essa meta, apesar de todas as dificuldades, sofrimentos, doenças, problemas psicológicos e todo tipo aí realmente de situação, né? Para isso é necessário ter coragem e é necessário colocarmos dentro de nós que o nosso grande objetivo é sermos felizes. E conforme nós vamos ganhando maturidade, nós vamos aí aprendendo e nós vamos aí seguindo as regras que nos são colocadas, nós vamos ganhando a convicção de que essa felicidade, ela não está nos bens materiais, mas ela está nos bens duradouros, ela está muito na nossa fé no futuro, muito no de onde viemos e para onde vamos. E precisamos então ter coragem de buscar soluções e perseguir essa felicidade. E aí nos é dado, né, aí no Homem Integral, algumas dicas, são 4 dicas de como realmente passar por esses momentos de maior sofrimento na nossa vida. E aí eu trouxe aqui para nós rapidamente refletirmos sobre essas 4 dicas. Então, no livro chama Recursos para a Liberação dos Sofrimentos. E a primeira dica é considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica. Por isto mesmo, credor de receber todo o afeto. Então, se nós pararmos para pensar agora, cada um de nós vai ter pelo menos uma pessoa do seu convívio, que é aquela pessoa que nós temos convicção que ela nos ama. E ela nos ama porque ela se dedica a nós, porque ela demonstra afeto, porque nos nossos piores momentos, onde aquela nossa outra face, a face não tão boa estava mais à vista, essa pessoa, mesmo assim, permaneceu ao nosso lado. E da mesma forma que nós nos sentimos amados por essa pessoa, e aí nós já temos uma dívida pelo menos com uma pessoa, nós queremos ser amados, nós nos achamos merecedores do amor e do respeito do próximo, do afeto do próximo. Então, por que só nós teríamos esse direito? Todos os nossos irmãos têm esse direito. Todos merecem o respeito, o amor, merecem que
uma mão seja estendida quando necessário, compreensão nos momentos que estamos com mais dificuldade, compreensão nos momentos em que nos sentimos doentes ou que realmente precisamos de alguma ajuda em forma de recurso. Então, partindo desse pressuposto, nós já tiramos um primeiro bloqueio do nosso irmão, porque se eu quero ser amado, o outro também quer ser amado. E talvez eu não possa oferecer grandes afetos, grandes paixões, mas talvez eu possa oferecer pelo menos o meu respeito, pelo menos um ombro amigo, pelo menos um conselho. E quando nós lembramos disso, nós tiramos já aí uma barreira, já tiramos muito dos nossos preconceitos, muitos dos nossos julgamentos referente a esse irmão. Uma segunda dica é identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. Então, da mesma forma que nós não somos 100% perfeitos ainda, não seremos 100% perfeitos porque a perfeição absoluta é de Deus, mas nós estamos ali galgando uma perfeição relativa. Mas mesmo assim, né, nós não chegamos ainda nesse estágio dessa perfeição. Mas nós também não somos 100% pessoas ruins mais. Nós estamos já na segunda etapa evolutiva. Nós temos alguns momentos que nós somos bons. Nós temos algumas características nossas que são boas. Nós temos nossas fortalezas, nós temos as nossas características de personalidade das quais nós temos orgulho. Da mesma forma que nós temos o nosso valor e quando nós fazemos algo ruim, a nossa tendência é sempre essa, poxa, mas olha o tanto de coisa que eu já fiz, olha o que eu fiz por você, olha aquele dia naquela situação que aconteceu. Nós temos a tendência de nos defender. Então nós também temos que ter essa visão em relação ao próximo. Ele também tem um traço de bondade, ele também tem um traço na sua personalidade que nós podemos admirar, que nós podemos reconhecer. E isso também ali acaba tirando mais uma camada dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos, e aí abrindo, né, espaço para uma amizade sincera, para realmente que seja, né, novamente, que seja pelo menos um relacionamento de respeito. A terceira dica fala sobre a compaixão. E a compaixão é uma força interior que nos move a acolher e a aliviar o sofrimento do outro. E quando nós somos agredidos, a última coisa que nós pensamos é em ter compaixão. Eu fui agredido. A minha resposta não é a de querer aliviar o sofrimento do outro ou acolher o outro. Mas se aquela pessoa me agrediu, talvez ela tenha me agredido porque ela está vendo uma maldade em nós, talvez ela tenha nos agredido porque ela está passando por tantas situações conflitantes na sua vida que ela não está conseguindo resgatar um equilíbrio. Talvez aquela agressão seja uma forma de defesa. Sabe quando nós temos um ponto fraco e nós não queremos demonstrar esse ponto fraco e por isso nós agredimos o outro com palavras ou nós observamos ali, apontamos o defeito do outro porque nós queremos encobrir os nossos próprios defeitos. E então quando alguém nos agride, nós temos que ter pena dessa pessoa, porque essa pessoa está perdendo uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de ser resignado. Então nós temos que ter compaixão, nós temos que refletir se talvez nós não tenhamos com as nossas atitudes levado essa pessoa a agir assim conosco. Então olha só como esses conflitos existenciais, toda essa psicologia aí que é trazida por Joana de Ângeles, como são assuntos complexos. E como não é simples chegar nesse ideal, mas como é importante nós termos a nossa responsabilidade emocional e afetiva com o outro e refletir mesmo quando acontecem essas situações, né? E por último, o amor, então, simples assim, o amor deve ser uma constante
na existência do homem. E aí, quando nós falamos de amor, nós falamos muito da caridade. E o grande objetivo aí, né, quando nós falamos dessa busca da felicidade, de transformar essa outra face em uma face única, da qual nós tenhamos orgulho e a qual nos leve a essa felicidade, é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, e que fala sobre o homem de bem, que o objetivo do homem deve ser esse homem de bem, que é o que cumpre essa lei, então, de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E aí vale lembrar que Deus é soberanamente justo e bom, que o que ele nos propõe está de acordo com a sua justiça e que nós devemos praticar essa caridade todos os dias, independente de quem seja, independente se é homem, se é mulher, independente dessa raça, independente da idade, independente de qualquer coisa, afinal todos nós somos irmãos em Deus, né? E a justiça, muitas vezes, ela inclui que nós, né, na nossa visão, saiamos prejudicados, mas porque isso será justo e porque isso trará o bem para o próximo. Né? Às vezes nós achamos que queremos recursos demais, mas às vezes o nós querermos recursos demais está impedindo outro irmão que tenha acesso a isso, tá? Então, queridos irmãos, essa foi aí a reflexão dessa semana, né? Os nossos conflitos mesmo, tudo essa imagem que nós queremos não só passar para o mundo, mas que seja uma imagem da qual nós tenhamos orgulho, né? E toda essa reflexão de como o que nós estamos vivendo e onde nós estamos vivendo é porque é necessário para o nosso melhoramento e que a gente possa aí aproveitar mesmo estas oportunidades que nos são dadas, porque a nossa vida é um presente. Né? E que se estiver muito pesado, que nós lembremos que primeiro Deus não dá algo que é mais pesado do que aquilo que possamos suportar, mas que a gente tenha a sabedoria de buscar ajuda, de buscar auxílio, de trabalharmos na nossa melhora, aí realmente rumo à nossa evolução, rumo à nossa felicidade e rumo a um mundo melhor. Então eu desejo a todos aí uma excelente semana, muito obrigada e até a próxima oportunidade, que assim seja, graças a Deus.